Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Josué, capítulo 1, versículo 8, ou acompanhe comigo aqui também no telão. Josué, capítulo 1, 8, também vou ler Salmo 1 e 2. Olha só: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Diga assim comigo: dia e noite. De dia e de noite. Salmo 1:2 também diz ao contrário: sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Diga assim comigo mais uma vez: dia e noite. Dia e noite. Então nós temos aqui dois textos que nós usamos principalmente para falar da vida devocional. Então a vida devocional, ela fala dessa constante de repetição. Constante de repetição. Então por isso que a Bíblia está falando dia e noite. Dia e noite, não cesse de falar do livro dessa lei. Dia e noite, a nossa satisfação está na lei do Senhor. Então eu queria que colocasse aí a próxima imagem, né, a imagem da vaca, né, ruminando. Então quando nós falamos dessa área de vida devocional, de meditação, nós sempre fazemos uma alusão, né, ao que a vaca ela faz. Então o que a vaca ela fica fazendo com o alimento, né? Então, graças a Deus ninguém comeu, né, agora, né, porque é uma coisa bem nojenta, né, porque ela vai mastigando, e aí aquilo volta para o estômago, do estômago volta para a boca, da boca volta para o estômago. Então qual que é a ideia, né? Por que acontece isso? Quanto mais ela fica ali mastigando, engolindo, voltando, é a mesma coisa que deve acontecer no nosso pensamento enquanto nós estamos meditando, ou seja, aquelas verdades de forma repetidas, elas vão repetindo, até que absorvamos, até que você possa absorver todo aquele conteúdo, né? Toda aquela revelação, toda aquela verdade. Então elas extraem, né, as vacas, né, elas ficam ali voltando, né, e aquilo trazendo de volta, para extrair a quantidade máxima de nutrientes, e é isso que acontece na revelação, né, para que a verdade entre, né, e para que as ações que nós vamos tomar à medida que aquela verdade entra dentro de nós. Então a repetição, ela produz um rastro. Diga assim comigo: a repetição produz um rastro. Então, por exemplo, nesse período aqui, antes da chuva lá na chácara, eu notei que lá no gramado da casa, surgiram alguns rastros de formiga. Você sabe que antes de começar a chover, as formigas elas começam a sair do lugar, é impressionante. Antes, elas como se estivessem denunciando que está próximo. Aí elas saem e elas começam a fazer um caminho, como se fosse o trieiro de vaca, né? Então elas fazem na grama um trieirinho, um rastro. Então toda repetição, ela gera um rastro. Ela vai gerando um caminho, né, um caminho onde você vai passar por aquilo ali. Então é esse rastro, essa repetição, que nossa liderança, né, que aprendemos com nossa liderança, e que nós vamos fazer, né, e iremos fazer aqui no Tadel, a repetição a respeito dos nossos valores, a repetição a respeito da nossa visão, para que a gente esteja andando alinhado e muito consciente. Eu usei esse texto ali de meditação, né, dessa repetição. E da mesma forma, a repetição ela é pedagógica. Diga assim comigo: a repetição ela é pedagógica. Então essa coisa de quanto mais nós líderes sabemos acerca daquela verdade, então estudamos aí, né, 21 leis de liderança, 21 áreas. Então eu creio que algumas você falou: uau, essa eu sou top, né, essa eu preciso melhorar um pouquinho mais. Mas de agora em diante, nós vamos nos voltar para a visão da igreja, falando sobre a visão da igreja. E aí, quem que tem esse livro em casa? O livro do TLC, levanta a sua mão. O livro, a apostila. Nós vamos nos voltar, verdade por verdade, princípio por princípio,
que estão aqui, né, no TLC. Então nós queremos trazer, ficar repetindo, falando. Por isso a importância, né, de ter esse momento da visão ali na célula, para que possamos produzir resultados, né, por causa da repetição, e as pessoas estando muito conscientes da nossa visão, né, do que acreditamos, de como fazemos, tudo mais. Ou seja, você não precisa inventar a roda, reinventar a roda, ela já está pronta. Ou seja, já existe um caminho, já existe um rastro, né, já existe um trieiro aberto. Nós só precisamos ter consciência e saber e passar por esses locais, ok? Então eu vou começar aqui pela definição do que é uma célula, né? Hoje eu vou trabalhar o capítulo 1 aqui do treinamento dos líderes de célula, né? O que é uma célula? Então pode colocar aí a imagem da célula. Nós usamos, né, esse simbolismo da célula do corpo, né? A célula, ela compõe a base do organismo. Então, se as células, né, essa menor base ali, né, do nosso organismo, ela compõe, né, a partir das células são formados os tecidos, os órgãos, e isso é feito o corpo. Então, essa é uma visão, né? Essa é uma ilustração de como acontece a nossa vida cristã. Então, temos aqui um corpo, né? Então, nas celebrações reunimos o corpo, né? A igreja, mas durante a semana, nos pequenos grupos, né? Nas casas, reúne essa menor unidade do corpo, né? As células. Então, é tão interessante, né? Lá dentro das células, para uma célula viver, tem os membros, né, as características. Então, se todas essas, lógico que não é uma aula de biologia, mas se todos esses membros ali, os órgãos ali, né, de dentro da célula, eles estão funcionando, eles estão cumprindo o seu propósito, essa célula ela vai se multiplicar. E até mesmo as ites, né, as doenças, né, começa numa célula também. Então, uma célula que não é saudável, que não está funcionando harmoniosamente, a tendência é virar um câncer, né? A tendência é virar uma doença. Então, a célula, né, nossas células compõem a base da nossa igreja. Então, a base da Past Church, né, a base dessa igreja é composta por células. Então, essas reuniões semanais, o que acontece lá? Acontece a vida da igreja. A vida da igreja acontece de forma semanal. Então se constrói comunhão, se constrói adoração, se constrói edificação, se constrói evangelização nesse tempo. Então as escrituras, elas nos ordenam, né, nós desenvolvermos relacionamentos e edificarmos uns aos outros. Então olha lá o que está escrito em Hebreus capítulo 10, no versículo 24, né, o poder de congregar, né? O poder de nós estarmos reunidos ao redor de um propósito. A Bíblia diz: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos, diga assim comigo, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Então veja a importância do congregar, a importância das células formarem a base da nossa igreja, porque o texto diz que esse uns aos outros, que é uma linguagem muito presente no Novo Testamento, diga comigo, uns aos outros. Então a Bíblia fala, né, essa incursão de uns aos outros, de atentarmos para as necessidades, de encorajarmos uns aos outros, de incentivarmos ao amor, de incentivarmos as boas obras. E nessa base, né, da igreja local, nas células, isso é possível. Por isso é tão importante essas duas asas estarem acontecendo. A asa da célula, né, de congregarmos na célula, e a asa, né, como esse avião que decola do culto de celebração. Por isso é tão importante sempre estarmos recomendando, incentivando, encorajando as pessoas a semanalmente estarem comprometidas
com uma célula e congregando aos domingos no culto de celebração, né, que é essa união do corpo, nessa celebração do corpo. Então vamos ver a definição da célula, né, a definição da célula, não de forma biológica, mas de forma estrutural, né, o que é uma célula. Então a célula, ela é definida, e é tão legal. Então o que você pode ver aqui nesses dias? Mas eu sei de tudo isso, queridos. Eu fui em Santarém agora, eu sentei para observar como é a igreja, para ouvir, para sentar como aluno, para ver o movimento, né, do que aconteceu naquela cidade, para aprender. Então quando você está aí, sentado na cadeira de aluno, e todos nós somos alunos, eu nunca quero sair dessa cadeira, quais são as áreas do meu life que precisam de ajuste? Então se você olhar assim, poxa, não, estamos top, essa avaliação, ou seja, queremos ao final de cada ministração dessa, hoje a reunião ministerial não vai ser possível, mas nas reuniões diárias de setor, terminar aqui e a gente fazer o compartilhamento. E aí, o que mais chamou a sua atenção? E aí, qual é a área que está top e a área que precisa crescer, ok? Então nós queremos essa interação, porque, lógico, nessa nuance de diversas qualidades, características da célula, uma ou outra a gente está top e uma ou outra a gente não, vamos fazer ajustes, ok? Então a definição, uma célula é um grupo constituído de 6 a 16 pessoas, reunindo-se semanalmente para aprender a tornar uma família, adorar o Senhor, edificar a vida espiritual uns dos outros, orar uns pelos outros, levar pessoas a Cristo pelo Evangelho. Então a pergunta é, será que a sua célula é uma célula quando você está olhando a nuance, todos esses aspectos? É uma família que senta à mesa, que come junto, que conhece uns aos outros? Eu sei porque uma pessoa está sumida, eu sei porque uma pessoa está passando por um problema, uma enfermidade, eu estou indo atrás. É uma família, a ideia realmente é essa, construímos laços, construímos vínculos, edificar uns aos outros, orar uns pelos outros, isso é uma célula. Então, por exemplo, se a sua célula se reúne apenas no dia da reunião, vou dizer aqui que o pastor Eibe e o pastor Ivanildo colocaram aqui para não dizer que foi eu. Aqui diz, não é uma célula, não é uma célula. Eita, pastor, crise, hein? Crise. Por quê? Porque isso pode ser administrado, né? Tem tantas formas de, por exemplo, fazer uma reunião online da célula de oração, né? Nós íamos fazer atividades, então quero colocar aqui, eu sei que tem diversas células fazendo isso, mas eu queria honrar muito essa célula aqui, pode colocar, que eu vi na rede, né, e eu fico muito atento no que está acontecendo na rede de vocês. Essa é a célula aqui do Jefferson e da Helena. Eu fiquei muito impressionado, assim, até honrando o Jefferson e a Helena, quando eles chegaram na igreja, eles vieram de uma igreja, num outro contexto, não era célula, né, não era célula, e eles chegaram, eles destrincharam o Expresso 1, o Expresso 2, né, assim, aprendendo, assim, na visão. E olha, eu vejo eles, até falei, Jefferson, me chama quando tiver um vôlei, que eu quero ir lá jogar um vôlei com vocês. Ou seja, não é a reunião da célula, né, Jefferson? Não era o dia da reunião, era o a mais, era aquele um pouquinho a mais. Porque isso daí, a gente vai conhecer o irmão que apela, né? Sempre tem um irmão que apela, né? A gente vai conhecer o irmão competitivo, a gente vai conhecer o irmão que gosta de levar mais lanche que os outros. A gente conhece as pessoas. Eu sei que é isso, é um pouquinho a mais, mas aí a gente vai conhecendo mais, vai ficando agradável, né? Um dia desses, essa célula também estava fazendo ali um chá de mulheres, também aproveitando. Então eu sei que é só um exemplo, sei que acontece, está acontecendo em diversos horários e durante a semana, e isso vai estimulando o crescimento entre as pessoas e entre ali, né, os membros, a família do Life Group. Então eu quero colocar para você aqui 7 bases bíblicas nos evangelhos, na vida de Jesus, para como Jesus se manifestou, né, ali, ele tanto manifestando publicamente, né, num contexto de sinagoga, de grande congregação, mas também nos lares. Então Jesus, ele ensinou, ele deu muito valor a esse local pequeno, a esse lugar pequeno. Então vamos lá, primeira, em Mateus capítulo 13, no versículo 36, a explicação de algumas parábolas, ela foi
em pequenos grupos. Jesus explicou ali para os discípulos, tinham grandes grupos acompanhando, mas Jesus estava dirigindo a explicação das parábolas para um pequeno grupo. Em segundo lugar, em Marcos 2:1, quando Jesus entra na casa, em uma casa, para curar, aquele episódio onde eles abrem o telhado e aquele paralítico é curado em uma casa. Jesus estava em uma casa, ou seja, pode haver esse ambiente de curas, de milagres acontecendo em pequenos grupos. Terceira base bíblica aqui em Mateus 8,14, a Bíblia diz que Jesus visitava a casa das pessoas para curar os doentes, a sogra de Pedro, Jesus visitando uma casa, acontecendo uma cura. Base 4, que foi a situação de Zaqueu, Jesus visitando uma casa para evangelizar, a casa de um pecador, a casa de um cobrador de imposto. No ambiente de uma casa, Jesus fala de salvação. Aqui nós podemos fazer a alusão do nosso casa de paz, podemos abrir uma casa de paz na casa de alguém, talvez ainda não convertido, alguém que só um se converteu, e os outros ainda não. Número 5, lá em Mateus 10, em Marcos 6, em Lucas 10, quando Jesus envia pequenos grupos, então quando Jesus enviou os 12, quando Jesus enviou os 70, eles foram de 2 em 2, ou seja, pequenos grupos e ainda um apoiando no outro, formando o outro. Esse é o método do trabalho de Jesus. Ponto 6, em Lucas 10, 38 ao 42, Jesus entrando na casa ali de Marta, Maria e Lázaro para as discipular, para Marta sentada aos pés de Jesus. Então uma lição, um discipulado sendo transferido em um ambiente de um lar. Ponto 7, Jesus, além de andar com aquele grande grupo, de 12 pessoas, mas também tinha aquele grupo mais chegado, aqueles discípulos mais chegados, o Pedro, o Tiago e o João. Ou seja, 7 bases de diversas outras bases bíblicas para mostrar no ministério de Jesus a importância do ministério de células. Agora eu quero colocar mais 3 bases bíblicas já na igreja primitiva, para você dizer assim, não, só foi com Jesus. Não, a igreja primitiva aprendeu muito bem com Jesus e soube reproduzir. Então a Bíblia diz, e esses textos nós vamos ler aqui, Atos 2, 42 ao 47, a Bíblia diz, todos os dias, continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa, e juntos compartilhavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então o texto diz que eles estavam onde? Em casa. Diga assim comigo, em casa, em uma casa. Atos 5:42, todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é Cristo. Então tanto um grande grupo como num pequeno grupo. Romanos 16, do 3 ao 5, e diversos textos de Romanos, mostram diversos anfitriões, os nomes de anfitriões ou de líderes, mas aqui esse texto de Romanos 16, do 3 ao 5, ele diz, saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas em todas as igrejas dos gentios, saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Quem aqui tem uma igreja que se reúne na sua casa? Levanta a mão. É um grande privilégio, um grande privilégio. E a igreja primitiva, e essa força, que a igreja primitiva tinha, por causa dessa movimentação de casa em casa. Então nós precisamos dessa mudança de mentalidade, ensinando as pessoas sobre essa importância, assim que sempre, ontem por exemplo, lá no café com o pastor, glória a Deus, tivemos um café com o pastor, 65 pessoas, 65 pessoas, e algumas ali sem célula. Então a gente fala assim, olha, é tão importante, você estar numa célula, você integrar. Fiz uma visita essa semana para um casal que não está em célula ainda. Eu falei, olha, para que
você ande, né, com um grupo, que conheça, que tenha acesso ao seu coração, que pastoreie, né, a sua casa. É tão importante andar e estar em uma célula. E eu queria colocar aqui esse diagrama sobre a diferença, para você entender como funciona a sua igreja. Pode passar o próximo aí? Essa diferença, como é uma igreja convencional e uma igreja que tem essa base de células. Porque como nós estamos também hoje numa reunião ministerial, né, e há muitas vezes a tendência é a gente querer sufocar a nossa agenda com muitos eventos, e muitos eventos não é muito o nosso coração como igreja local. Porque se eu peso muito a agenda com muitos eventos, a vida na célula, a vida de discipulado, de ter um tempo de jogar um vôlei, de tomar um café, vai sendo suprimida com um tanto de evento. E que no fundo, muitos eventos, às vezes fica aquela igreja só de show, de espetáculo, acaba que não vai produzindo discípulos, acaba que é só um evento. A pessoa é edificada ali, mas não é, porque em público assim, é 10% a formação de líderes, 90% é a formação de discípulos, através do discipulado 1 a 1, ou seja, a igreja precisa de vida na vida. Então, no sentido de perspectiva e foco, numa igreja convencional, o foco é a grande congregação, então, grandes cultos de ensino, e já na igreja em célula, o ponto focal da igreja em célula é a célula. Então, as atividades, né, da igreja, numa igreja convencional, muitos cultos litúrgicos. A pessoa pergunta: quantos cultos semanais tem na Paz Church Palmas? Um culto semanal. E aí colocando o Difflin, o Start, né, que são cultos mais direcionados a um público. Mas por quê? Porque a vida da igreja está uns aos outros, está nas casas, né, mas aí eu digo, tem culto quase todos os dias da semana, nas casas, porque a vida da igreja se manifesta nas casas. O dever pastoral numa igreja convencional, então, o pastor tem que pregar bons sermões, ele tem que fazer casamento, enterro, festa, participar de tudo, misericórdia, né? E a gente realmente não consegue fazer, mas na igreja em célula, nós modelamos as pessoas para atender as necessidades uns dos outros, assim. Para que aconteceu o enterro, vá lá, meu irmão, vá orar lá pela família, não me chama não. Deus, o pastor tem uma dificuldade com o enterro. Mas assim, para não ser necessário, né? Às vezes é uma pessoa que está num contexto já, né? Hoje nós já somos quase 600 pessoas em célula, então não tem como, né? Então tantos aniversários e coisas assim, é o líder que vai atender, vai lá orar, né? O pastor não vai ficar triste não, se de repente não for no seu evento lá, mas se seu supervisor, se seu líder direto estiver lá, orando, abençoando, acompanhando a sua família, maravilhoso. Próximo, quanto à questão primária dos líderes, então na igreja convencional, os líderes, né, dirigir todos os programas da igreja, mas já na igreja em célula, cada crente está apto, né, vai sendo trabalhado para fazer o ministério, ou seja, entregar o ministério na mão do povo. Cada um vai se especializando, né, e vai dando oportunidade para as pessoas crescerem. A expectativa dos membros numa igreja convencional é frequência, contribuição, trabalhar nos programas, e na igreja em célula é ministrar uns aos outros, né? Ter esse desprendimento da gente estar exercendo essa vida da igreja uns aos outros. Próximo, quanto à questão do comprometimento, numa igreja convencional, né, para aumentar a instituição, né, de uma forma uniforme, e na igreja em célula, promover crescimento do reino de Deus, unidade, a vida do corpo de Cristo. Tamanho dos grupos, numa igreja convencional, grupos grandes, grupos genéricos e grupos impessoais, mas já na igreja em célula, essa comunidade, né? As pessoas conhecem uns aos outros, elas têm vínculos, elas são pequenos grupos, né? Lógico que as nossas células, elas podem, né, ter célula 25, é até bom, multiplica já grande, é importante termos grupos cada vez mais que a gente consiga conectar ao coração das pessoas. Próximo, quanto ao sistema de suporte, tem um problema na igreja convencional, procura o pastor, ele resolve tudo, mas já, né, na igreja em célula, os membros e os líderes, eles vão recebendo ferramentas, capacitação,
para ir ajudando as pessoas. Então, às vezes tem algumas questões, se você não conseguir, vai perguntando, vai pedindo auxílio para outras pessoas. Mas tem situações que vocês, pela Bíblia, pela palavra de Deus, né, pela vida que você tem do Senhor, você consegue ajudar aquela pessoa. Então, quanto à participação dos membros numa igreja convencional, então as pesquisas, né, elas mostram ali que 10 a 15% dos membros fazem todo o trabalho, né, e 25% das pessoas são dizimistas. Mas já numa igreja em célula, 95% dos membros ministram, estão trabalhando, né, estão se movimentando, e 100% das pessoas se tornando dizimistas fiéis, porque elas vão sendo ensinadas, elas vão sendo pastoreadas, discipuladas sobre a importância desses valores. Com questão de relacionamentos, numa igreja convencional, por isso que as pessoas falam assim, é uma grande igreja, não vou conhecer todo mundo, justamente essa é a mentalidade. Mas já numa igreja em célula, os relacionamentos eles são próximos, há essa ajuda uns aos outros, o discipulado acontece, essas comunhões vai dando permissão para que as pessoas vão se conhecendo, vão se aproximando. As palavras-chave numa igreja convencional: vá, prega o evangelho, traga pessoas. Mas na igreja em célula, vamos juntos fazer, né? Estamos fazendo discípulos juntos, estamos todos modelando, né? Por isso que, né, eu mesmo tenho essa preocupação de, nesse momento não estou liderando uma célula, mas quero abrir mais uma célula, né, para mostrar, não todo mundo trabalhando para que alguém cresça na visão. Não pode ser assim. Inclusive você, supervisor que multiplicou, né, olha, ore, encontre no seu tempo um tempo para abrir mais uma célula, sabe, porque é tão gostoso lidar com as pessoas, né, com esses vínculos, com esses relacionamentos. O discipulado na igreja convencional é feito numa sala, pouca modelagem, poucos valores são compartilhados, mas já na igreja em células, essa vida na vida, esse 1 a 1, né, esse trabalhando especificamente com as pessoas. O evangelismo na igreja convencional, não vamos fazer uma cruzada, né, vamos chamar um grande preleitor e tudo mais, né, então vamos ali, né, ele diz ali, busca por reavivamento. Já na igreja em célula, aí a estratégia poderosa do Casa de Paz, né? Uma célula abre ali, gente, você chama todos os seus amigos, vai para um ambiente informal, a pessoa, né, pode ir de bermuda, né, ela não se sente constrangida. É poderoso e muito eficiente o evangelismo que é feito em célula. Próximo, quanto à questão da localização, né? Então numa igreja fica tudo muito focado no prédio. E já não, na igreja em célula tem algo próximo da minha casa, tem uma comunidade de fé próxima da minha casa, né? Ou seja, é muito fácil, né, acessar pessoas, elas moram numa mesma região. Com a questão de multiplicação, né, numa igreja, ela às vezes se multiplica mesmo vai tendo filho, né, vai multiplicando por mesmo natural, né? Mas ela é lenta e muitas vezes inexistente, e quando acontece é com pouca maturidade e consistência. Mas já na igreja em célula isso vai acontecendo de uma forma rápida, de uma forma equilibrada, né? Os líderes são treinados com a mão na massa mesmo. Então é muito, muito importante nós entendermos como funciona a estrutura, qual é o coração de uma igreja em célula. E eu queria fechar aqui com 7 propósitos da célula. 7 propósitos da célula. Então, vou só nomeando eles por causa do nosso tempo. 7 propósitos. Veja se sua célula está cumprindo esses propósitos. Veja em quais pontos você precisa crescer. Primeiro, crescer em relacionamento com Deus, né? Ou seja, a cultura do TSD, ensino, né? Para que as pessoas conheçam o Senhor, tenham intimidade com o Senhor, e porque têm intimidade com o Senhor, entendem o propósito de uns aos outros, né? Dos relacionamentos horizontais. Em segundo lugar, desenvolver os relacionamentos uns com os outros. Terceiro, equipar e treinar, ou seja, não está sobre a minha responsabilidade só. A gente tem essa multiplicação de tarefas, nos multiplicamos na vida de outras pessoas. Providenciar apoio e cura para as pessoas quando necessário. Desenvolver novos líderes, consolidação e integração de membros, e esse propósito do ID, né? Então é por isso, pastor, é só na época do Casa de Paz que a gente ganha pessoas para Jesus? Não,
A célula é o ano inteiro, é integral, sempre tendo esse desafio de ganharmos pessoas para Jesus. Mas é lógico que no caso de paz nós vamos focar, vai ser algo dirigido, vai ser algo com propósito. Amém ou não amém? Então, queridos, eu sei que são pontos assim, poxa, pastor, eu sou PhD, então, amém, Vamos procurar as áreas onde nós somos bons, vamos focalizar, vamos nos multiplicar em outros, e as áreas onde nós precisamos crescer, ter esses ajustes. Então, no nosso grupo, hoje não vai ser feito isso, mas ali no seu grupo, você vai, no seu discipulado, com o seu supervisor, nessa área, nesse propósito, eu preciso, por exemplo, um gargalo, na nossa visão, desenvolver novos líderes. Às vezes a gente deixa para desenvolver os novos líderes quando está no segundo tempo, quando a célula já está cheia de pessoas. Esse passo aqui já é importante quando multiplica. Eu sei que essas crises elas são muito boas, e esses rastros que nós estamos fazendo, repetindo a visão, vão ser muito importantes para o aperfeiçoamento daquilo que Deus tem nos entregue para nós trabalharmos. Amém ou não amém? Amém, queridos, Deus abençoe.